Olá! Mais uma vez com o programa Muito Prazer e hoje com um convidado especial, Eduardo Silva, mais conhecido como Professor Eduardo. Verdade. Eduardo, se apresenta para nós. Bom, então, bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento as pessoas vão ver a gravação desse programa. André, muito obrigado pelo convite. E é sempre bom estar aqui falando para o teu público, falando para as pessoas que já nos conhecem, como tu mesmo disse, né? Eduardo Silva, mais conhecido como Professor Eduardo. A gente agrega alguns nomes no nosso nome, né? Hoje as pessoas me encontram por aí e dizem, ô Professor Eduardo, ô professor. Então eu passei a ser o Professor Eduardo. Uma vez sendo professor, né, a gente vê que os alunos passam o tempo e a pouquinho vai ser sempre o professor. Nossa, eu tenho a impressão às vezes que eu dei aula para Montenegro inteiro. Então, às vezes a gente pega o professor do outro, né? Sim. Eduardo, hoje tu está atuando? Hoje eu sou um ex-servidor público, né? Fez 2 anos e alguns meses que eu deixei o serviço público para empreender no mundo do desenvolvimento humano. Então eu já vinha transitando isso na minha carreira acadêmica, né? Porque as minhas formações são na área das humanas e sobre comportamento humano. E isso cada vez veio me interessando mais, veio me instigando mais e eu fui fazendo cursos e fui fazendo novas formações, daí relacionado mais especificamente a esse modelo, né? O coach, a PNL, a constelação sistêmica, essas coisas todas. E muito me interessava por que as pessoas fazem o que fazem, por que eu faço o que faço, muitas vezes não querendo fazer. E aí eu fui transitando nesse mundo, levei esses questionamentos, esse modelo para dentro de sala de aula ainda, né, com os meus alunos que tiveram a oportunidade de estar comigo naquele momento. Só que chegou um período que a escola, eu falo isso, né, muito claro, a escola ficou pequena para mim. Com certeza. Porque eu queria ganhar mais mundo, eu queria crescer mais no sentido eu posso alcançar mais pessoas. Então eu tomei essa decisão, mas com a impressão de que eu estaria deixando a minha história de lado, deixando o meu legado de lado como professor. E quando eu consegui alinhar isso na minha mente, na minha mentalidade de que eu só estaria potencializando aquilo, né? Porque eu continuo sendo um professor, só que não estou mais dentro da sala de aula. Sim. Hoje eu estou na internet, estou no mundo aí, para quem quiser. Isso é muito bom. Então, o trabalho hoje é mais direcionado ao coach, vamos dizer, o coach em si, ou vamos além? Tu tem as mentorias também, né? Eu faço processos de mentoria, eu faço coach e eu dou as minhas palestras. E as palestras? As palestras sempre foi o carro-chefe, foi nesse contexto quando eu larguei o serviço público. Só que quando eu fiz isso, nós não sabíamos ainda, né, que viria uma pandemia. Logo em seguida que eu larguei o serviço público, que eu deixei de ser servidor público, estava muito bem, muito obrigado, tanto é que foi por isso que eu tomei a decisão e por sentir no meu coração que aquilo era a melhor decisão, mas na sequência, porque foi em agosto, e na sequência, na virada do ano, começou a pandemia. E aí, como o meu trabalho é de aglomeração, aí eu vi as coisas correndo para trás, vamos dizer assim, né? Sim. Porque os contratos foram sendo cancelados, as chamadas foram diminuindo e eu, como empreendedor que sou, digo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E aí foi onde eu me reinventei e me joguei 100% na internet. E hoje nós estávamos conversando aqui, né, fora das câmeras. Hoje eu tenho muito mais clientes fora do Rio Grande do Sul do que a própria Rio Grande do Sul e na nossa cidade. Na nossa cidade, né? É uma pena isso, porque a nossa cidade está perdendo muito, né? Eu também acho, são vários profissionais incríveis que tem aqui, né? Que são da casa. Sim. E a casa não aproveita, prefere, é como se dissesse assim, santo de casa não faz milagre, isso é uma crença. É uma crença. E eu acredito que nós temos em todos os contextos, em todas as áreas, profissionais incríveis aqui que podem ser aproveitados na cidade, para potencializar a nossa cidade. Com certeza. A questão de, às vezes, ter que sair daqui, aí tu destaca lá fora e daí, às vezes, tu é reconhecido aqui. Sim. Então, seria mais comportamental, né? Isso.
Então chamamos o Eduardo para, né, nos prestigiar nesse Novembro Azul e conversarmos um pouquinho sobre o comportamental masculino, a área masculina, né? Eduardo, qual é o público masculino que tu consegue atingir? Olha, é desafiador. O homem é muito desafiador. A mulher é um mistério, o homem é um desafio. Então, olha as controvérsias aí, né? Sim. Dizem que nós somos difíceis. O homem, hoje o meu público, ele quase chega a 84% de mulheres. Olha só. Existe um padrão ali. E os homens que vêm até mim, que chegam numa palestra, num treinamento, ou mesmo hoje eu tenho alguns clientes aqui na cidade que são homens, e fora, são homens que vieram através das esposas. Foram homens que vieram através dos seus relacionamentos e inclusive alguns até de forma condicional ao casamento. Né? Por estar passando por alguns desafios no relacionamento, a esposa já fez processo comigo, já teve em processos de mentoria em grupo comigo, e aí ela diz, não, a gente só vai alinhar as coisas depois que tu fizer um processo com o Eduardo. E aí vem nessas condições. Poderia ser de uma outra forma, né? Porque é aquela coisa, se eu não busco o conhecimento, a informação, será que tem valor nisso? Será que eu vou desenvolver como eu gostaria ou como deveria? Porque se nós não procuramos e alguém nos coloca lá, parece que não vai dar o efeito, não vai surgir o efeito que deveria. Mas sim, eu acredito que o relacionamento é uma condição para eles, que eles querem muito, e por isso eles se submetem a isso. Seria um estímulo para recuperar. Mas é bom, porque logo no início a gente quebra o gelo, né? Logo de início eu consigo construir intimidade com esse público muito rápido, porque não existe acesso sem intimidade, né? Primeiro eu preciso construir intimidade para depois ter acesso. Por isso que os encontros eles são mais longos e as pessoas às vezes, nossa, por que nós estamos fazendo isso? Porque eu preciso construir intimidade para depois ter o acesso. Porque ninguém dá acesso à intimidade. Permitir. E tu sabe muito bem, tu trabalha nesse ramo, né? Com certeza. Eduardo, tu acredita que um dos tabus que temos, né, é o exame de próstata? Existe um tabu gigantesco aí, né? Gigantesco. Será que eu não vou perder a minha masculinidade em fazer um exame de próstata? Então, esse é um deles, né? E será que eu não vou virar chacota entre os amigos, porque a pouquinho as mulheres se reúnem e dizem, fulano foi lá fazer o exame de próstata, o Eduardo foi lá fazer o exame. E o amigo escuta e volta para a mesa lá, tocando a flauta, né? Sem saber, tu já chega numa determinada idade e tá pré-determinado que tu vai ter que fazer o exame, né? Sim. E sem saber, tu já vira motivo de piada em algum momento. Mas eu acho que a questão da piada, da chacota, ela já está mais leve na cabeça do homem. O homem leva muito bem essa situação da brincadeira com os amigos. Mas eu acho que é uma questão dele com ele mesmo, internamente. Ele aceita aquilo como uma brincadeira. Sim. Ele até transita nesse mundo brincando, mas internamente, ele com ele mesmo, ele fica pensando, será que não vai acontecer tal coisa? Será que eu não perco a minha masculinidade? E como é desconfortável? Será que é desconfortável? Como que eu vou me relacionar com o médico? Como é que ele se posiciona na hora? Como é que o médico conversa comigo? O que eu tenho que fazer? Será que eu sento? Será que eu deito? Como é que funciona? E aí existem diversas perguntas que ele vai fazendo para ele mesmo. Sim. E ele não tem respostas. Então eu acho que é um conflito interno muito grande. A relação com os amigos eu acho que já está de boa. Tu acha que já estão tirando de boa? Porque virou piada, né? Não adianta, se tu bater contra vai ficar pior ainda. Então, como tu colocou, será que devia ser mais, vamos dizer, conversado, falado, que é tão simples, que é rápido o exame, que não vai perder a masculinidade, e sim que tu vai estar cuidando da tua saúde, cuidando de ti, né? O amor próprio. Porque essa crença, porque esse tabu nos anos que vivemos agora, que não seria, né, vamos dizer, mais
tão severo, a criação tão rígida. Será que não deveria ser divulgado mais na mídia a maneira que é o exame, que nem é o exame de mama? É divulgado, né? A mulher vai lá, o homem não tem. Não, se tu for buscar sobre exames de mama, tu vai, e pelo menos talvez eu não encontre, tá? Talvez eu esteja falando uma inverdade aqui. O exame de mama, você busca na internet e você consegue ver tudo sobre o exame de mama. Isso. Posicionamento, fotos mostrando como funciona, como tu coloca, fazer. exato, aquela coisa toda. O homem não, o homem tu não encontra. E como eu faço esse exame? Ele é sentado, ele é deitado? Como o médico procede? De que forma faz? Essas informações eu não vi. Eu também não, por isso Com certeza deveria ser muito mais divulgado. Aí já vai me dar eu sei que eu vou chegar lá e vai encontrar isso, e vai ser assim rápido, né? É um protocolo. Se eu sei do protocolo, em todos os lugares que nós entramos, existem protocolos. Se eu vou numa pizzaria comer uma pizza, existe um protocolo de comportamento e de ação ali dentro. Eu já sei como funciona. Sim. Eu tenho que chegar, se tiver fila, eu tenho que esperar na fila, eu vou chegar lá, vou sentar, um garçom vai me atender, sabe? Aquela coisa, isso é um protocolo. Eu vou chegar no ambiente do médico, tem um protocolo, a secretária vai me atender, eu já vou ficar talvez constrangido porque é um local de exame de próstata, as pessoas vão ver eu entrando, será que não? Será que sim? Aí eu vou entrar lá, o médico vai fazer o quê? Ele vai falar o quê? Vai conversar comigo de que forma? E eu acho que os médicos que fazem essa parte deveriam... hoje nós temos a rede social, que é uma rede social, internet, que é uma constante no nosso meio. Eles deveriam vir, eu não sei se daí os conselhos permitem, né? Mas divulgar mais sobre. Se eu fosse um médico desta área, eu estaria na rede divulgando sobre isso, falando sobre isso, conversando com o meu público sobre isso. Até porque eu não conheço as pessoas que estão nos vendo agora, se for homens, ou a maioria das pessoas, mas de uma coisa eu tenho certeza, para qualquer lugar que as pessoas queiram ir, elas vão precisar de saúde. Exatamente. Eu não sei o que tu sonha, eu não sei o que tu quer, mas lá para onde tu vai precisar ter saúde. E estamos falando de algo que é muito importante, né? Agora estamos vivendo um momento que você precisa cuidar da sua saúde, você homem, você mulher. Hoje... Tá, e aí eu vou passar por isso, Eduardo, mas o que vem depois? O que vem depois? Eu preciso ter saúde para estar com os meus filhos, com a minha família, para construir tudo o que eu quero. Porque se nós formos falar por tempo, o exame começa a acontecer, esse cuidado começa a acontecer na metade da nossa vida. Exatamente, depois dos 40 é indicado, né, começar. Mas quando tem, né, algum histórico familiar. Se não... Após os 50 começa a procurar o médico e fazer o exame periódico que nem a mulher, né? Isso. Só que, como falamos, a mídia, em cima do Outubro Rosa, trabalha, tu abre ali o Face, tu abre o Insta, e é vídeos, e é divulgando, e mostrando como fazer, né? Talvez eu esteja falando algo agora que seja muito... O Novembro Azul, acho que tu vê só o lacinho, muito lacinho, mas não como. Mas é que a mulher é mais suscetível, né? Com certeza. A mulher é mais aberta. Com certeza. A mulher vai no ginecologista desde quando ainda é virgem, quando Exatamente. vai cuidar dessa sua saúde. Exatamente. O homem não vai, o homem não procura. E aí tem um contexto cultural e tem um contexto também comercial. Com certeza. Comercial, porque o homem é mais fechado. É muito mais difícil vender alguma coisa para um homem nesse contexto do que para a mulher. Hoje tu tem uma loja que é maravilhosa. Quantos homens entram na tua loja? Está aumentando, Eduardo. Que bom, Está aumentando o público. Que bom. Então vamos para o nosso intervalo e voltamos com mais quebras de tabus aí. Bora.